Olá, no programa Educação e Saúde de hoje iremos falar sobre a retirada da transexualidade da lista de doenças mentais da Classificação Internacional de Doenças. Esse ato abre muitas portas para os transexuais e significa mais um passo para o respeito aos seres humanos. Neste programa nós iremos falar sobre os transtornos mentais, o que são os transtornos mentais. E para isso iremos conversar com a psicóloga Marcela Montalvão, que já está aqui com a gente. E a gente agradece desde já a sua presença aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Marcela. Muito obrigada pelo convite. E a gente já começa falando o que seria transtorno mental. Bom, transtorno mental é um conceito bastante utilizado pela medicina, pelas ciências biológicas. Ele vem para dentro da esfera da saúde mental, da questão mental, cognitiva, vem achar um equivalente do que seria uma doença, da mesma forma que a gente acha uma doença algo que seria imperfeito, algo que não está funcionando bem dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. A doença mental, o transtorno mental vem para se encaixar nesse conceito de algo que não estaria, digamos assim, adequado ou normal no modo subjetivo do pensamento e das ações de uma determinada pessoa. É um termo bastante técnico, sendo bastante utilizado pelas ciências médicas e pelas ciências da saúde em geral, em que a gente aponta algo que não seja socialmente aceitável e procura realizar ações de intervenção dessa falta, desse problema que um determinado indivíduo vem apresentar. Transexual saindo dessa lista, agora que é o que mais a gente vê de comentários, você acha que vai haver uma mudança positiva? Nossa, sim. Sim. Quando a gente tira a transexualidade da categoria de doença de transtorno mental, a gente abre a possibilidade de uma diversidade de formas de existência venham a se colocar, venham a acontecer na nossa sociedade. Quando eu coloco que uma orientação, uma opção sexual é uma doença, é algo diferente na nossa sociedade e que não pode existir, eu discrimino, eu violento, eu não aceito, eu simplesmente separo o que deve ser bom na sociedade do que deve ser ruim e eu tento intervir, eu tento consertar. Se você para conversar com um transexual, uma pessoa que não se identifica com esse corpo que veio ao mundo, digamos assim, você vê que tem uma coerência na análise, no discurso, não existe nada que venha dar uma ideia de que o fato de não se identificar com o corpo com o qual nasceu seja de fato um desvio da normalidade. Eu costumo pensar, e vou fazer uma análise que para algumas pessoas talvez venha a ser grotesca, mas que para mim é semelhante, é parecido. A falta de identificação com o nosso corpo, com a nossa aparência, ela acontece em diversas esferas. Quantas vezes a gente coloca seios de silicone, glúteos de silicone, quantas vezes a gente tira uma costela ou duas costelas para afinar a cintura e ficar mais próximo daquele conceito que deveria ser corpo de violão, quantas vezes a gente alisa o cabelo, pinta de louro, faz uma cirurgia plástica e aí a gente afina o nariz, onde a gente nega aquilo que veio com a gente na nossa origem, onde a gente modifica realmente por meio de cirurgias plásticas ou doses gigantescas de hormônios, quando eu quero que meus músculos cresçam para eu ser uma pessoa mais atraente normalmente. A gente já está intervindo nos corpos há muito tempo. E cirurgias plásticas e doses hormonais para fazer com que você tenha uma outra aparência, ela já acontece em diversas esferas das nossas relações sociais. Então eu me pergunto até que ponto a gente se submeter a cirurgias e doses hormonais para mudar a nossa identidade de gênero viria a ser doença diferente dessas outras, fundadas numa estética, num padrão estético social para homens e para mulheres. Então, a concepção anterior seria transtorno também. Pois se for o caso, é transtorno também, certo? Então, a gente retira do CID, foram 18 anos, em 1990 com o CID-10 a gente tem a transexualidade como um transtorno mental, e aí agora a medicina, as ciências da saúde reconhece que isso não é um transtorno. Na verdade, a transexualidade continua no CID-11, mas ela migra para a categoria de cuidado. Existe uma necessidade, de fato, da gente reconhecer, certo, que a transexualidade ela existe, Não é mais o caso de negar ou de dizer que é aberração, que é isso, não, mas de cuidar. Essas pessoas, elas precisam de um atendimento no sistema público de saúde, que já vem acontecendo. Nossos profissionais precisam estudar mais e saber lidar com a saúde de uma pessoa trans,
para que a gente possa viver melhor, né? Sem tanta violência, sem tanta discriminação e preconceito por categorias e por, né, formas de convívio social que não necessita. Porque eles já sofreram demais também, né? Pois é, exatamente. Até aqui foi muito sofrimento. Sim, acredito nisso. Né? A cabeça fica a mil por muitas cobranças, muita pressão. Né? E quando estava relacionado ao transtorno mental, aí vinha aquele monte de pergunta na cabeça deles. E eu acho que essas perguntas todas são válidas, né, Marcela? É você pensar, é você olhar para si mesmo e se pensar, eu sou um erro na sociedade, né? Eu sou um defeito, um código defeituoso, eu sou algo que não saiu errado. Isso para a autoestima, né? E para a forma de se ver, né? Para o autoconceito ser extremamente pejorativo, né? Onde eu passo a me afirmar, eu sou normal, não é nada demais eu não me identificar com o meu corpo, eu posso fazer uma mudança de sexo, eu posso ser transexual. Eu acredito que isso é um grande avanço para a nossa sociedade. E em termos psicológicos, chega de trauma, né? Verdade. E quantos já morreram até aqui, né? Que entram num grau de depressão muito alto, né? E acabam cometendo suicídio, né, Marcela? Acho que essa mudança vai dar uma guinada, né, para melhor. Para a gente que trabalha discutindo gênero, né, pregando não ao feminicídio, que a gente cada vez mais lute, né, a favor das mulheres, menos pela morte, né, pela violência contra as mulheres. Para a questão do gênero, isso é um grande avanço mesmo. Bastante importante. Verdade. E hoje, ainda aqui no programa Educação e Saúde, teremos, né, a presença da Linda Brasil, é trans, e ela vai conversar com a gente hoje no programa também, vai falar, né, das dificuldades que ela enfrentou, do que ela já passou, dos avanços que estamos tendo, né, e ela falou assim, nossa, são coisas importantes que a gente tem que falar no programa de hoje. Então, você que está em casa assistindo o nosso programa, acompanhe mesmo, que daqui a pouquinho a Linda vai falar com a gente. É importante ouvir, né? Sim. Uma pessoa como a Linda que tem um entendimento sobre o assunto. O que ela já sofreu, o que ela já passou, né, Marcela? A Linda é uma pessoa espetacular. Eu acho que há 2 semanas eu estive numa palestra dela, né? E ela é mestre em educação, ela foi candidata a vereadora, né? Então ela tem a experiência, a vivência dela. Vale muito a pena ouvir. É uma mulher muito forte, né? E de presença, e eu acho que a sociedade tem muito que aprender com ela. De que forma o psicólogo pode ajudar o transexual, Marcela? Bom, eu acho que compreendendo de antemão, né? Independente de eu ser trans ou não, eu preciso ouvir o outro, né? Nossa profissão é uma profissão muito interessante que eu costumo brincar com os meus alunos que eu sou paga para ouvir, eu não sou paga para falar, né? E é uma profissão diferente, porque a gente sempre tem posições, né? Eu quero dizer isso porque a minha verdade é melhor do que a sua, e na verdade a nossa profissão começa com a escuta. Né? A escuta em que eu preciso me colocar no lugar do outro, eu tenho que entender o que o outro sente, que é diferente de mim de antemão, por isso que é uma profissão desafiante, né? Não é um dom, é uma coisa que você aprende, né? E aí eu acho que é isso, a psicologia em ação junto à transexualidade, ela tem que se colocar na escuta, em tentar entender o sofrimento do outro, a angústia do outro e tentar ver a melhor forma de desenrolar isso, porque a gente quer o desenvolvimento humano, a potencialidade humana, a gente não está aqui para dizer, não, isso é proibido, você é errado, eu vou consertar você. Não, a gente não quer consertar ninguém. Essa história de cura, entende, dentro da psicologia, isso não passa, sabe? A gente quer uma autoafirmação, que essa pessoa consiga se colocar na sociedade de forma afirmativa a partir das próprias escolhas, certo? Daquilo que ela considera importante para si mesma. E não eu dizer qual é a verdade a respeito das pessoas. Entender e ser entendido, né? É isso. Isso é que é importante, até para viver melhor, né, Linda? Né, Linda? Ó, né, Marcela? Falei da Linda, eu tô chamando a Marcela de Linda, mas é linda mesmo, né, Marcela? Obrigada. Vamos fazer o seguinte, vou segurar a Marcela mais um pouco aqui, a gente vai a um intervalo e volta já já com mais Educação e Saúde. Então sai daí, a gente volta já.